E eu, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje vamos falar de um filme chamado Metrópolis, que foi indicado pelo Bruno. Muito obrigado pela indicação, me atrapalhei todo, mas vamos lá. Eu queria muito começar avisando que não é fácil achar esse filme. Eu acompanho animes em 3, 4 lugares diferentes e eu não achei. Aí eu fui no YouTube e eu também não achei, principalmente que você coloca lá Metrópolis, vai aparecer um monte de coisa nada a ver. Então você tem que montar Metrópolis, anime e tal. E aí eu não tava conseguindo achar de jeito maneira. Achei em um site que abria um monte de tela e não abria anime. Então foi assim, a saga de achar esse anime pra assistir foi gigante. Mas aí eu tasquei no Google e arrisquei entrar num site, dane-se se ia dar vírus ou não. E acabou entrando. Então assim, o primeiro site lá do Google, não sei se vai ser o primeiro que vai aparecer pra vocês, mas o primeiro que eu achei lá entrou tranquilo. Eu já me salvou antes esse site, então infelizmente eu não gravei o nome. Mas vai demorar um pouquinho pra você achar o filme pra assistir. Dá uma viagenzinha pra você achar isso aí. Mas eu tô muito confusa depois de ver o filme, porque eu não sei se eu vi uma grande... se eu vi um anime que foi bem gostosinho de ver, ou se eu vi uma grande crítica à sociedade ali no meio. E ele é um filme barra anime mais antigo, então isso é bem interessante. Eu queria começar falando sobre como funciona a Metrópolis. A gente vê ali, a gente já começa vendo algumas críticas que estão ocorrendo, que é um negócio que também é constante na nossa sociedade, que são os robôs. Quando a gente pensa em robôs, a gente já pensa ciborgues, um negócio meio Detroit Become Human, um bagulho assim, sabe? Não precisa ir tão longe. Na nossa sociedade mesmo, a gente tem máquinas, o pessoal não investindo em máquinas, porque assim, o trabalhador ele dá problema, muitas vezes ele não rende tanto. Se você pode tirar 20 empregados e colocar uma máquina e um operador dessa máquina, e vai dar menos treta. E depois de um tempo trabalhando, a máquina se paga, porque ela fica mais barata que os trabalhadores. Então, a tendência é esses trabalhos mais de base serem substituídos por máquinas. E com isso gera desemprego. Aqui a gente tem uma sociedade mais avançada nisso. A gente tem as máquinas não só nessas esteiras de trabalho, mas a gente tem, por exemplo, o pessoal da brigada de incêndio é máquina, porque máquina não vai morrer no incêndio, né? Destruir é máquina, humano não, entendeu? Então o pessoal da polícia, um detetive ali é uma máquina, os caras que tá vendendo balão no sinal é uma máquina. Então, assim, até os manos vendendo balão é máquina, entendeu? Então a gente já tem uma sociedade mais avançada, onde a gente fala, os robôs estão óbvios, são robôs, você olha e pô, é um robô, não tem como não ver, mas de forma que eles já estão catando em massa os trabalhos dos humanos. Tanto é que essa sociedade é dividida em níveis, e a gente tem, né, aí no primeiro nível, muita gente desempregada. Não tem escola, não tem trabalho, e a galera literalmente fala, a gente vive dos restos do pessoal lá de cima. Porque quem tem muita grana, provavelmente os donos de meio produção, a pessoal que já tinha uma certa grana, sobreviveu ali em cima, e o resto, quem dependia de empregos mais de base, já foi trocado por máquinas. E tá aí no primeiro nível aí, e o primeiro nível não é pra cima, é pra baixo, tá? Então assim, quando eu falo primeiro nível, é tipo assim, aqui é o nível normal pra baixo. Então o primeiro nível tem essa galera aí. E tem algo muito estranho ocorrendo nesse primeiro nível, porque a gente tem uma fábrica ali fazendo algo erradão. A gente corta pra um detetive, que ele acabou de chegar na cidade, porque ele foi contratado pra investigar um cara. E ele tá junto com o sobrinho dele, o Keiichi. Ele é importante pra história, então gravem o nome dele. Ele simplesmente tá ali de assistente do tio dele, e os dois são detetives. Aí eles falam com a polícia não tem nenhum humano disponível, não vale a pena pra eles liberarem um humano pra esse caso, eles liberam um robô. E aí a gente tem algumas coisinhas que vai chamando a atenção, o quanto o ser humano é preocupado com esse negócio dos robôs dominando o mundo. Tanto é que a gente pode pesquisar na internet, robôs conversando, robôs falando que vão matar a humanidade. Tem, sabe? Então assim, a humanidade já tá assustada em muita antecedência, porque é uma possibilidade, não é mesmo? Então a gente vê que os humanos estão tão assustados que o detetive robô tem um nome gigante, porque é o número de série dele, não é o nome. E aí o tio do Keiichi fica assim, cara, você não tem um nome mais fácil, não? E ele, a gente é proibido de ter nomes que sejam nomes humanos pra que isso não atente contra os direitos dos humanos. Ou seja, a partir do momento que você tem um nome, você humaniza o negócio, né? Vou dar um nome, o meu ventilador tem nome, sabe? Aí, tipo, sei lá, eu bato no ventilador e eu, meu Deus, Marley, sabe? Meu ventilador chama Marley, só ignora isso. Meu Deus, Marley. Então você humaniza o negócio. Parece que tá falando
de gente, não do objeto, não de um treco. E o robô, pra ele falar, pra ele te responder, pra ele se movimentar, ele já é um negócio mais assim. Se a gente pega carinho e amor em planta, imagina num robô que tá se mexendo e conversando e respondendo, sabe? Então é perigoso, porque eles podem acabar assim subindo e desenvolvendo uma própria inteligência que pode ir pra cima dos humanos. E no anime não tá nem tratando disso, tá tratando do fato de que o pessoal já tá sem emprego por causa do avanço da tecnologia e a sociedade não pensou numa forma de, eu vou fazer esse negócio do robô, mas de alguma forma eu vou garantir o sustento desse povo. Nossa sociedade é capitalista. Então se você não tem condição financeira, ela te atropela. Isso é horrível, muito horrível. Mas é assim que a nossa sociedade é pautada. E o filme já de cara, assim, nos primeiros minutos, a gente já tem aí um ministro falando com outra pessoa a respeito desse probleminha, que não é um probleminha da classe alta, é um probleminha do pessoal que tinha esses empregos de base. Eles não parecem muito preocupados, sinceramente. E dentro desse nível, subnível 1 aí, né, que é embaixo da terra, mas dentro desse nível 1, a gente tem esse pessoal aí que tá passando dificuldade, que tá vivendo de restos, que não tem educação, não tem emprego. Ou seja, sem educação, a chance deles conseguirem um bom emprego lá em cima é baixíssimo, principalmente com os robôs à solta. Mas aí a gente tem esse laboratório que o cara que o Keiichi e o tio estão caçando tá lá dentro. E aí eles entram lá, só que o negócio já tá pegando fogo. O que aconteceu? A gente volta um pouco pra trás e o ministro tem um filho. Não é um filho dele, ele teve uma menina e ele perdeu a menina de alguma forma. Mas Rocky é um órfão que ele literalmente catou ali e criou, sabe? Mas ele não liga muito pro menino, ele tá nem aí. Mas o menino é obcecado nele. Ele chama o cara de pai e o ministro fica assim, eu não sou seu pai, você assume e confunde muitas coisas. E aí o cara fica assim, eu preciso salvar meu pai dos robôs. Ele tá nem aí. Então ele é meio loucão, o menino. E o ministro tá errado, porque, tipo, ele criou o moleque e trata o moleque em lixo. Mas o Rock também é super obcecado pelo ministro. E ele segue o ministro porque vê o ministro indo pra um lugar meio estranho, que é esse nível 1. E aí ele entra na fábrica e vê o ministro conversando com esse cara que o detetive tá procurando. Qual que é a conversa? Ele pediu pro detetive... Ele pediu pro cientista criar uma robô que aparentemente ela foi feita, deu a entender pra mim que ela foi feita baseada nessa filha dele aí que ele perdeu, que é a Tima. E a Tima, ela tem uma aparência totalmente humanoide. E eu não paro de chutar tripé. Ela tem uma aparência totalmente humanoide. Então você olha pra ela, você bate o olho nela e você fica assim, é uma pessoa... Pra você ter noção, a Tima, quando ela sai dali, ela não tem noção de que ela é um robô. Então a Tima é muito humanoide. E aí a gente, papo vai, papo vem com esse negócio da Tima. E o Rock ouvindo. E ele ficou, eu preciso salvar o primeiro-ministro dessa. Qual que é o plano do primeiro-ministro? Ele criou um trono aí que vai controlar a cidade toda. E ele quer sentar a Tima ali. Então, além da aparência dela pra ele ser algo meio fraternal, né? Ele vai colocar ela como rainha do mundo. E o Rock acha que quem tem que sentar ali é o ministro. Só que eu não sei nem se o ministro, tipo assim, tem que ser um robô pra sentar ali, né? Porque é um negócio eletrônico. Então não faz sentido. Mas é assim que o bagulho vai. E ele decide voltar depois pra destruir ela. E na brincadeira de tentar destruir ela, ele bota fogo na fábrica. Nesse incidente da fábrica, o cientista infelizmente vai morrer. E o detetive e o Kenichi chegam assim na hora. E eles entram na fábrica pra tentar descobrir alguma coisa. E eu achei incrível que o tio do Kenichi não é muito preocupado com ele. Porque o tio tenta salvar o cientista morre. Mas o Kenichi sumiu e o detetive parece não tá desesperado com isso. Tipo, mais pra frente ele vai se mostrar preocupado com o sumiço do sobrinho. Mas ali naquele momento que ele sumiu numa fábrica pegando fogo, ele não pareceu muito preocupado. Eu achei isso bem sádico, mas ok. E aí o que acontece? O Kate tá andando e caçando o que tá acontecendo e se tem alguém ali, porque eles viram uma pessoa que é esse cientista. Ele se separa do tio e ele dá de cara com a Tima. Na brincadeira, a Tima foi solta. Ela não tava pronta ainda, faltava uma semana pro desenvolvimento dela, mas ela foi solta e ela tá lá. Não sabe o que tá acontecendo. E aí o Kenichi vai, tira o casaco nas costas dele, cobre ela porque ela tá peladona. E aí ele tenta tirar ela dali. E os dois acabam caindo pro nível 2. Ou seja, se o nível 1 é aqui, o nível 2 é lá. Então assim, ali a gente tem esgoto, coleta de lixo. Eles caem lá embaixo e não sabem o que fazer. Um robô acaba vendo eles e sai da rota pra cuidar do Kenichi. E ele acaba oferecendo comida, só que a comida que tá lá embaixo já tá super estragada. A Tima tenta comer porque ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe o nome dela. Mas pra frente ela vai lembrar que ela chama Tima. Mas ela não sabe o que tá acontecendo, e ele tá lá, ele fica na maior paciência, que não tem o que fazer, eles não sabem como sair, tentando ensinar a Tima o básico. Mas tá meio difícil, que ela tá bem confusa com o que é eu e o que é você, entendeu? Mas a conversa vai fluindo, e aí eles acabam tentando andar pra ver como é que eles saem dali, porque o Kenichi, pelo menos a Tima não sabe que ela não é gente, então ela chega a comer o bagulho estragado, mas o Kenichi precisa de comida, então os dois estão saindo caçando uma saída. E aí,
O Rock, que tava lá em cima caçando porque ele ficou abismado que não tinha o corpo da Tima no escombro. Porque ela era um robô de última geração. Modelo avançadíssimo, ela parecia uma pessoa. Então um incêndiozinho não ia arrancar tudo dela, principalmente a carcaça. A carcaça tinha que ter sobrado. Então ele tá atrás da carcaça da Tima. E aí ele desce no nível 2 e acha a Tima e ele. E o Kenichi fica tipo, cara, como é que a gente sai daqui? E o soldado que tá com o Rock, porque ele não entrou sozinho, fica, oh, aqui é uma área restrita. Vocês não podem estar aqui. E o papo vai, papo vem, né? Grito vai, grito vem, porque eles estavam longe e o Rock, foda-se, conversar. Só tirou a arma e começa a atirar. E aí o Kenichi percebe que o cara quer matar eles por algum motivo que ele desconhece. Ele cata a Tima, cata o robô que tava ajudando eles, que provavelmente ia ser desmanchado a qualquer momento que ele tava fora da rota dele, né? Ele devia estar catando lixo. Mas eles saem correndo que nem os malucos e tentam se defender e o Rock atrás dele. A gente vai ver essa perseguição aí por boa parte do anime, o Rock atrás da Tima e do Kenichi. A Tima e o Kenichi conseguem escapar, eles voltam pra superfície. O tio dele, do Kenichi, vê ele passando com a Tima, não consegue catar ele, porque ele sai com a comida na mão sem pagar, e aí barram ele, então ele não vai conseguir se reunir com o sobrinho ali, mas os dois vão sair correndo que nem os malucos. E aí a gente tem muita coisa acontecendo. O que faz sentar nesse trono do primeiro-ministro? O que faz... O que a Tima faz? Qual que é o viés da Tima? Ela tá ali pra substituir a filha ou pra sentar nesse trono e dominar o mundo? O que ele tá querendo? Até onde ele quer levar a Metrópolis com isso? Será que o tio do Kenichi e o Kate vão conseguir descobrir o que tá acontecendo? Porque eles querem pelo menos saber o que aconteceu no incêndio da fábrica pra retornar a resposta pro cliente do tio, entendeu? E o Rock? Qual que é da obsessão dele? A gente não vai descobrir porque que ele é tão louco. Ele só é absurdamente apegado ao ministro. Mas a gente vai ver até onde isso vai. E vai dar dó dele, gente. E vai dar dó dele. Mas, enfim, isso é um pouco do início aí do Metrópolis. Eu achei muito interessante, porque a gente tem essa mão na consciência, né, de que no futuro, porque é um filme bem antigo, no futuro as pessoas vão perder emprego pra máquina, isso já ocorre. Não pra máquinas tão humanoides assim, mas isso já ocorre e a tendência é piorar. Atendente, caixa, não é um bagulho... É um bagulho que você pode colocar a máquina pra fazer. Então, isso tem uma tendência a piorar e faz você pensar não só na desigualdade da nossa sociedade, mas como até onde isso pode chegar e se a nossa sociedade, porque eles não resolvem esse problema no filme, tá? O filme só acaba. Então, o que a nossa sociedade poderia fazer pra pegar essa galera? Então, quanto mais você pensa no filme, mais reflexões, assim, super políticas surgem dele. Num filme que é simples, ele é até leve. Eu não tive grandes emoções assistindo, eu fiquei com dó de alguns personagens, confuso em alguns momentinhos. Poucos, mas rolou. Mas, principalmente com esse negócio do trono, foi muito jogado. Mas ele gera umas discussões políticas muito interessantes. E é um filme de 1h47, se eu não me engano. Então ele vale a pena dar uma conferida, ele é bem gostosinho de assistir. Então se você quiser só concentrar ali no plot, você concentra. Se você quiser elevar o negócio e começar a pensar sobre os bases da nossa sociedade, você consegue. Então é um negócio bem político, é um filme bem da hora de assistir. Eu fiquei assim repensando que tipo, nossa, e o amanhã vai ser perigoso, problemático e catastrófico. Então assim, foi bem interessante, eu gostei bastante de assistir esse filme. Não fiquei com tédio durante ele, fiquei bem focada. Eu não precisava ir tão fundo nele se eu não quisesse. Então ele gera aí essa base para esses públicos diferentes, para quem quer afundar na obra e para quem não quer. Isso é bem interessante. Mas enfim, pessoal, essa foi um pouquinho da review de Metrópolis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye, bye!